Vidas Secas, por Graciliano Ramos. Esse é Fabiano. Ele caminha pela paisagem árida da Caatinga do Nordeste brasileiro, com a sua mulher, Sinhá Vitória, e seus dois filhos, chamados de filho mais velho e filho mais novo. Também acompanham eles a baleia, que nesse caso não é aquele animal que vive debaixo da água, e sim um cachorro. O grupo, na verdade, era um pouco maior. Eles também tinham um papagaio, que foi sacrificado para matar a fome da família. Enquanto estavam caminhando, Fabiano e sua família encontram uma fazenda abandonada. Eles então têm a ideia de se abrigar daquele calor todo naquele lugar. Nesse meio tempo, a baleia sai para caçar e traz consigo um preá. Mal sabia que sobraria somente os ossos para ela, coitada. Fabiano então desce ao bebedouro dos animais daquela fazenda e encontra água. Ele fica muito feliz. Haveria água e comida naquela noite. Durante a mesma noite, nuvens começam a aparecer, sugerindo que a seca poderia acabar com o início das chuvas. Fabiano então pensa que melhores tempos virão e que será dono daquela fazenda e poderá trazer uma vida melhor para sua família. Resumo do capítulo 2, Fabiano. Fabiano estava satisfeito com a sua atual situação. Tinha encontrado uma fazenda onde poderia abrigar a sua família. Ele se considerava um vaqueiro agora. Mas a felicidade não durou muito tempo. Logo, o dono da fazenda apareceu expulsando ele e a sua família. Fabiano então negociou com o dono da fazenda, oferecendo seu trabalho em troca de continuar ali. A situação voltou a ficar triste. Fabiano se sente como um animal, sempre tentando lutar pela sobrevivência sua e de sua família. Em um certo momento, seu filho faz uma pergunta e Fabiano se irrita. Por que perguntar essas coisas? Ele então conversa com Sinhá Vitória sobre o ocorrido, afinal, pensar não leva a nada. Nesse exato momento, lembrou-se de seu Tomás da Bolandeira, que apesar de possuir muita cultura, morreu na seca também. Fabiano pensa em como seu patrão o tratava mal. Pensa como melhorar a vida e no desejo de Sinhá Vitória de ter uma cama confortável igual a do seu Tomás da Bolandeira. Ao mesmo tempo que se considerava forte para trabalhar, pensava que nunca iria conseguir tais coisas. A ideia, no final, era sobreviver. Talvez quando a situação melhorasse, seus filhos poderiam começar com essas coisas de pensar. Por ora, a palavra de ordem era sobreviver. Resumo do capítulo 3, Cadeia. Fabiano vai à feira comprar comida, querosene e um corte de chita, que fora pedido por Sinhá Vitória. Fabiano era desconfiado que fosse passado para trás. Fez as suas compras e ficou bravo com a qualidade do querosene e com o preço da chita, e resolveu tomar uma pinga na bodega do seu Inácio. Então, um soldado amarelo o convida para jogar cartas. Fabiano perde dinheiro no jogo e fica preocupado, pois não conseguirá levar o que foi prometido para casa. Saindo bravo do bar, o soldado amarelo impede a passagem de Fabiano, que o provoca. Fabiano aguenta o máximo que pode, até que xinga o soldado, que chama os outros guardas e prendem Fabiano. Na cadeia, Fabiano pensa o porquê de tudo aquilo ter acontecido. Pensava que, se não fosse por Sinhá Vitória, teria feito alguma besteira. Ficou bravo com os outros presos da cadeia e pensou que estava ali por causa de sua família. E perguntou para si mesmo se valeria a pena ter a família como um peso a carregar. Pensava em seus filhos, que seriam brutos como o pai, e acabariam sofrendo como ele. Resumo do 4º capítulo, Sinhá Vitória. Sinhá Vitória estava brava. Tinha dormido mal na cama de varas e comentou com Fabiano como aquilo era ruim. Sonhava como a cama de couro, como a do seu Tomás da Bolandeira. Há certo tempo pensaram o que seria necessário fazer para ter tal conforto. Fabiano disse para que Sinhá Vitória economizasse em roupas e querosene. Disse que ela caminhava como um papagaio, trôpega e manca, com seus sapatos de verniz. Isso machucou muito Sinhá Vitória. Toda vez que Sinhá Vitória preparava comida, ela pensava na seca que poderia voltar. Olhava para Fabiano, que estava dormindo e roncando, e pensava que ele era mau por fazer aquelas comparações e por fazê-la carregar o baú sozinha, o filho mais novo e o papagaio durante a caminhada da família pela Caatinga. Ela então volta a pensar na cama. No final, achava que as coisas tinham melhorado e que só faltava uma cama para completar a felicidade. Resumo do capítulo 5, o menino mais novo. O menino mais novo viu seu pai, Fabiano, amansar uma égua muito brava como um verdadeiro vaqueiro. No dia seguinte, acordou disposto a fazer o mesmo, para impressionar o seu irmão mais velho e a cachorra-baleia. Quando as cabras foram ao bebedouro, o filho mais novo montou em um bode, sentiu-se como Fabiano. No entanto, o animal o derrubou e ele ficou jogado no chão. O irmão mais velho ria sem parar do acontecido
e a baleia parecia também desaprovar tudo o que aconteceu. Pensou que um dia seria grande, e usaria roupas de vaqueiro, e fumaria cigarro, e faria coisas que deixariam o seu irmão e a baleia impressionados. Resumo do capítulo 6, O Menino Mais Velho. Uma palavra chamava a atenção do menino mais velho: inferno. Ele perguntou a Sinhá Vitória o que era a palavra inferno, e a Sinhá Vitória simplesmente disse que era um lugar ruim. Perguntou então a Fabiano, mas seu pai não deu nenhuma resposta. Voltou a perguntar para Sinhá Vitória e perguntou se ela já tinha visto o inferno. Ele acabou levando um cascudo de Sinhá Vitória e saiu bravo, começando a chorar. Ele então decidiu contar toda a história para a baleia, mas com o seu curto vocabulário, as coisas ficavam um pouco difíceis de serem contadas. Ele não entendia por que ficavam tão bravos com aquela palavra. Ele então lembrou de um dia que tiveram que parar debaixo de um juazeiro por conta da seca e por conta da viagem. Talvez aquilo fosse o inferno, uma coisa realmente muito ruim. Parou para pensar, meio melancólico. Como poderiam existir estrelas no céu? Abraçava a baleia, que pensava, na verdade, em um osso que roeria mais tarde. Resumo do 7º capítulo, Inverno. A família estava junta em volta de uma fogueira para diminuir um pouco o frio que sentiam do vento gelado que entrava pelas frestas das paredes e da porta. Pai e mãe conversavam e os meninos ficavam escutando as histórias heróicas inventadas por Fabiano. Em um certo momento, o filho mais velho levanta para buscar mais lenha e toma uma bronca do pai, que ficou muito bravo por ter sido interrompido. A chuva dava a tranquilidade que a seca não voltaria por enquanto. Sinhá Vitória, no entanto, tinha medo que aquela chuva provocasse uma inundação na casa onde estavam. Fabiano contava suas heróicas histórias inventadas e em certo momento um de seus filhos o indaga de como aquela história realmente tinha acontecido. Fabiano então muda a história, o que causa uma desconfiança no filho mais velho. Baleia, que já demonstrava desinteresse por muito tempo, dorme em paz ouvindo o barulho da chuva. Resumo do 8º capítulo, Festa. A família vai à festa de Natal na cidade vestidos com as suas melhores roupas e sapatos. No entanto, a caminhada era bastante longa e aquela roupa toda os deixavam sufocados. Até que, em um certo momento, Fabiano retira os sapatos e é seguido pelo resto da família, que também retiram aquelas roupas incômodas. Chegando à cidade, a família foi lavar os pés na beira do rio. Os meninos se amedrontavam com toda aquela multidão e ficavam admirados com as imagens na igreja. O pai ia se espremendo no meio daquela multidão. Queria ficar junto da família, mas sentia-se incomodado com toda aquela gente. Lembrou também da humilhação do soldado amarelo. A família saiu da igreja e se juntou às barracas. Fabiano afastou-se da família para beber pinga. Conforme ficava bêbado, sentia-se muito valente. Pensava em se vingar do soldado amarelo. Desafiava as outras pessoas a enfrentá-lo na rua. Cansado, em uma certa hora, resolveu deitar no chão e dormir. Sinhá Vitória, que estava preocupada em cuidar das crianças e de Fabiano, tirou um tempo para ir até a esquina urinar. Voltou onde estava Fabiano, que roncava e sonhava com as brigas contra o soldado amarelo. Sinhá Vitória voltou a pensar na cama de Tomás da Bolandeira e de como aquilo seria bom. Resumo do 9º capítulo, Baleia. A cachorra-baleia estava muito debilitada. Os pelos estavam caindo, tinha feridas na boca. Fabiano achou que ela estava com raiva e então decidiu sacrificá-la. Sinhá Vitória tirou os meninos de perto para evitar que vissem a cena. A baleia era como uma parte da família. Por isso, os meninos tentaram impedir que ela fosse morta, mas não adiantou. Fabiano preparou a espingarda e o primeiro tiro atingiu a perna da baleia, que saiu se arrastando e começou a chorar, assim como as crianças. Baleia tentou se esconder. Sentia que o fim estava muito próximo. Sentia cheiro de preás. Sentia raiva de Fabiano e desejou mordê-lo, mas o via como um companheiro de longa data. Pensou em várias passagens de sua vida. Dormiu. A morte estava chegando para a baleia. Resumo do 10º capítulo, Contas. Fabiano ganhava parte do que os cabritos e os bezerros rendiam. Como aquilo era pouco, acabava pegando empréstimos com o próprio patrão e no final acabava se endividando. Sentia estar sendo enganado nas contas. Pediu a Sinhá Vitória para que refizesse os cálculos. Quando reclamava a diferença com o patrão, ele era ameaçado de ser demitido e ter que procurar outro emprego. Fabiano, submisso, sabia que era roubado, mas não sabia o que fazer exatamente. Foi tentar vender alguns porcos na rua. Logo um fiscal da prefeitura veio lhe cobrar imposto na venda. Decidiu nunca mais criar porcos. Pensou nas dificuldades da vida, pensava em deixar de ser explorado, mas no final se conformava, pois aquela tinha sido a vida de seu pai e também de seu avô. Continuaria sem casa, trabalhando para os outros
e sempre tendo que fugir da seca da caatinga. Olhou para o céu e viu estrelas, sinal que a seca estava voltando. Lembrou de Baleia e sentiu dó da cachorrinha. Afinal, ela também era da família. Resumo do capítulo 11, O Soldado Amarelo. Buscando por uma égua que tinha fugido, Fabiano ficou preso na vegetação local e começou a se livrar utilizando seu facão. Nesse exato momento, se depara com o Soldado Amarelo, o mesmo que tinha o humilhado há um ano atrás. O soldado sentiu-se em perigo. Aquele que lhe tinha humilhado há um certo tempo estava com um facão na sua frente. Fabiano lembrou-se de tudo o que aconteceu e pensou em matá-lo com seu facão. Em meio ao vai e vem de pensamentos, lembrou que, na verdade, ele era um homem de bem. Então, não poderia acabar com a vida de outra pessoa. Percebendo que Fabiano não iria machucá-lo, o soldado se sentiu encorajado. Caminhou em direção a Fabiano e perguntou a ele qual o caminho correto, pois estava perdido. Fabiano então tirou o chapéu e ensinou-lhe o caminho. Resumo do capítulo 12, O Mundo Coberto de Penas. A seca chegava. Um monte de aves entravam na fazenda para tentar beber a água dos animais. As aves poderiam matar o gado de sede. Diante disso, Fabiano pegou a sua espingarda e tentou afugentá-los. As aves, no entanto, poderiam servir como comida, mas por pouco tempo. A situação era muito ruim, pensou. Sentia-se um covarde quando lembrava do Soldado Amarelo. Ao mesmo tempo, a espingarda o fazia lembrar da tristeza de Baleia. Ele olhava para o céu e via cada vez menos nuvens. Com raiva, ia matando cada vez mais aves. Tudo aquilo afetou os pensamentos de Fabiano. Sentia que precisava mudar daquele lugar. Resumo do 13º capítulo, Fuga. A seca finalmente tinha chegado. Os animais morreram. Fabiano matou o último bezerro que serviria de comida para a viagem. A família partiu de madrugada, fazendo Sinhá Vitória lembrar de Baleia e chorar. Tentava falar com Fabiano. Fabiano, no fim, até achou bom que ela tivesse vindo conversar com ele, porque tudo aquilo o distraía e faria a viagem passar mais rápido. Fabiano e Sinhá Vitória conversavam sobre o futuro. Talvez uma vida na cidade fosse melhor, pois não teriam que fugir toda vez da seca. Pensava no destino dos filhos. Sinhá Vitória não queria que eles fossem vaqueiros como Fabiano. Fabiano, no entanto, não via outro futuro para eles que não fosse esse. Os dois conversavam sobre o futuro. Todos aqueles planos de viver em uma nova terra com oportunidades os animava a continuar a viagem, para algum lugar onde pudessem viver e tornar os seus filhos homens brutos e fortes como eles. Vidas Secas, por Graciliano Ramos. Vidas Secas conta a história de vida miserável de uma família de retirantes. Eles são obrigados a se deslocarem para fugir de áreas fortemente castigadas pela seca. Vidas Secas consegue retratar a realidade brasileira da época, repleta de injustiças sociais, miséria e fome. A obra, escrita em 1938, enquadra-se na segunda fase modernista, que também é conhecida por regionalismo. A narrativa é feita em terceira pessoa, e os desejos mais íntimos dos personagens são usados no lugar de linguagem verbal. Este aspecto faz parte da intenção do autor em superficializar e animalizar, de certa forma, os personagens. Fica mais fácil de entender este conceito quando se vê passagens em que Baleia, a cadela, pensa e se descreve isso no livro muito semelhantemente à forma em que se descreve também dos donos humanos. Essa maneira é uma forma de crítica social, pois mostra que o povo sofre tanto que prefere não pensar no caminho que percorre. Os capítulos são fragmentados e não apresentam linearidade temporal, como se fosse parte de um ciclo de adversidades aos quais aquele povo sofrido está sempre sujeito. O clima de tensão nunca se desfaz. E a maneira seca de retratar isso, como a realidade daquele grupo, é o que faz dessa obra uma crítica atemporal.